Flávio, e girando o assunto, a gente fala agora do tempo. Nos próximos dias, o Alto Paranaíba pode experimentar um período de baixa umidade. O fenômeno se compara ao que acontece nos desertos. Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas encerram o mês de julho com semana de sol, sem chuvas e permanência de ar seco. Este cenário já vem sendo registrado nas regiões durante as últimas semanas e climatologistas afirmam que deve se manter até agosto. A previsão é de que até domingo os termômetros variem entre 16 e 31 graus. Segundo Adalberto Vieira, climatologista e professor universitário, a massa de ar seco presente no estado continua fazendo um bloqueio à entrada de novas frentes, mantendo a baixa umidade relativa do ar e a temperatura estável, um clima parecido com o do deserto. É uma questão interessante, porque às vezes a gente fica preocupado, mas nessa época do ano, normalmente no final do inverno, começo aí da primavera, nós temos uma baixa nebulosidade. Se a gente olhar para o céu está límpido, né? Então toda a radiação que incide sobre a Terra, ela chega diretamente na Terra, mas não existe aquele efeito estufa que segura essa radiação aqui. Então ela bate sobre a Terra e é refletida para a atmosfera. Então durante o dia nós temos temperaturas elevadas, mas durante a noite essa radiação se perde para a atmosfera, nós temos temperaturas baixas. É o que acontece nos desertos. E isso tudo influenciado pela baixa umidade, porque a molécula de água na atmosfera funciona como um excelente filtro de radiação. Então ela filtra essa radiação e funciona como um bloqueio. Então isso mantém a temperatura e também impede a entrada de radiação ultravioleta. Então tudo isso é a característica de um deserto, que é a característica da nossa região nessa época do ano. Adalberto Vieira informa ainda que a previsão para o próximo mês para a região é que a massa de ar seco siga atuando, ou seja, o sol e o calor devem continuar predominando e as temperaturas se mantêm estáveis, com previsão de chuva apenas para setembro. O que deve acontecer é o seguinte: com a chegada de uma massa de ar que traz umidade, muda tudo isso. O que acontece esse ano é que nós temos o hemisfério norte com baixa pressão, muito baixa pressão. Então a interação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul está muito pequena. Então não tem como ter transporte de calor nesse momento. Então nós temos pouco vento. Vai aumentar a partir de agora com o aquecimento, que o sol está vindo para nosso hemisfério. Em setembro ele passa sobre a linha do Equador. Então isso vai aquecendo o nosso hemisfério, vai ficando baixa a pressão, aí ocorre uma ascensão da atmosfera e uma chegada de uma nova massa de ar, trazendo umidade, trazendo chuva. É o que nós esperamos aí. Se bem que esse ano a previsão está lá para setembro, mais ou menos. É exatamente isso que eu iria lhe perguntar. A partir de setembro, então, teremos chances aí de chuvas aqui na nossa região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. E a partir de setembro até o fim do ano vai perdurar um longo período chuvoso? Qual que é a previsão para isso? A ideia aqui é o seguinte: normalmente no mês de agosto nós já temos algumas precipitações. A média de agosto dá em torno de 35 a 50 milímetros. Esse ano eu acredito que não deve chegar nisso, porque nós não estamos vendo nenhuma previsão para com que nós tenhamos essa precipitação acontecendo. No mês de setembro para frente, nós já vamos ter aí algo em torno de umas 50 até 80 milímetros, que é possível para o mês de setembro. Daí para frente vai entrar dentro de uma normalidade, dependendo um pouquinho da influência que nós estamos tendo de uma laninha, que nós esperávamos que ela não influenciasse tanto como ela está influenciando. O que é a laninha? É um resfriamento da água do Oceano Pacífico. Como o Oceano Pacífico é muito grande, na linha do Equador ele influencia diretamente para dentro do continente. Segundo outros profissionais consultados pelo jornalismo da Jovem Pan Patos, os níveis da umidade relativa do ar seguem baixos, entre 20% e 30%.